Olá, sou Agostinho Brito, professor do Departamento de Engenharia da Computação da UFRN. Estamos aqui preparando uma série de vídeos sobre o uso de ponteiros em C. E nós já vencemos algumas desses vídeos, né, que a gente preparou em oportunidades anteriores. E hoje nós vamos pegar aqui a última sequência da nossa agenda. Nesse vídeo vamos trabalhar sobre os conceitos de ponteiros para funções. Você pode guardar endereço de muitas coisas, né? A gente normalmente utiliza ponteiros para armazenar endereços de onde ficam variáveis na memória, variáveis comuns e variáveis do tipo combinadas, como structs. Mas ponteiros podem ser usados para armazenar todo tipo de informação. E um dos tipos de informação que os ponteiros são capazes de armazenar é onde as funções ficam na memória virtual. Portanto, os ponteiros guardam informações do segmento de código, do segmento de texto, que é aquele segmento que fica lá no início da memória virtual. Mas para que serve isso? Primeiro, não é algo que se utilize com muita frequência para a maior parte dos trabalhos de programação que você pode precisar fazer. Mas tem uma utilidade interessante. Nós já vamos descobrir que utilidade é essa, mas vamos ver como é que você utiliza um ponteiro para função. Aqui tem um pequeno exemplo que resume tudo. Como é que você pode armazenar o endereço de uma função em uma variável. Aqui eu tenho uma função que tem um nome bem conveniente, né? Função. E ele não faz muita coisa, apenas retorna o valor de um incremento de uma variável incrementada, né? Mais para exemplo. E o importante está aqui na função principal. Eu tenho uma variável chamada pf e ela guarda o endereço de uma função que está declarada dentro do meu programa. Como é que a variável é declarada? Dessa maneira, perceba que tem dois parênteses, no meio dos dois parênteses um asterisco seguido do identificador do ponteiro, que é o nome da variável que você vai usar para representá-lo. E aqui eu estou inicializando o ponteiro com o nome da função que eu desejo utilizar. No caso aqui, o nome da função é simplesmente função. Você pode utilizar essa estrutura com o e comercial ou sem o e comercial, as duas formas vão funcionar direitinho. Mas o importante é a maneira como você vai declarar o seu ponteiro para a função. Nesse momento que você fez a declaração e atribuiu, aquele PF passa a funcionar como sendo a própria função. Aqui, por exemplo, perceba que a chamada dessa linha vai fazer com que o PF de 1 retorne nessa expressão o valor igual a 2, já que você guarda aí o incremento da variável nesse retorno. Então, essa forma de você declarar é importante. E preste atenção como isso faz diferença. Vamos prestar atenção ao parênteses que tem ao redor dessa variável. Se você declarar corretamente, o que você tem é um ponteiro para a função. O que é que essa função é capaz de guardar? Vamos voltar aqui rapidamente no slide anterior. A função ela é capaz de guardar o endereço, o ponteiro é capaz de guardar o endereço de uma função que recebe um inteiro e devolve um inteiro. A função ela precisa ter exatamente essa assinatura, porque o ponteiro tem que guardar informação que seja compatível com o tipo dele. E o tipo é ponteiro para a função que recebe um int na sequência, apenas um parâmetro, e retorna um int. Portanto, ele tem que ser declarado assim. Se você colocar dessa forma, você tem o ponteiro para a função. Agora, vamos remover esses parênteses para ver o que é que a gente possui agora. O que é isso? Para o compilador, o que você tem aqui é uma função que recebe um inteiro e retorna um ponteiro para inteiro. Basicamente, o que você está declarando aqui é um protótipo de uma função, não é um ponteiro para a função. Então, preste atenção ao parênteses, porque ele tem significado aqui no código. Você não pode omitir o parênteses se você quiser utilizar um ponteiro para a função. E, por falar em remover, pode tirar o e comercial aqui do nome da função, que tanto faz, ele pode ser removido. Então, não há necessidade de você ficar colocando esse e comercial aí antes. O próprio nome da função já serve como retorno do endereço que ela possui. Tá? E
utilidade, né? Que utilidade essas coisas têm? Vamos primeiro começar com esse exemplozinho, bom, para a gente ver a ideia de um ponteiro para função funcionando, operando. Aqui no caso eu tenho um pequeno código com 3 operações. São 3 funções, uma para somar, outra para subtrair, outra para multiplicar. E o que eu tenho declarado aqui nessa função principal é uma variável do tipo ponteiro para a função. Que tipo de ponteiro para a função ela recebe? Ela recebe 2 inteiros, então veja que todas as funções que eu declarei, a soma, subtração e multiplicação, todas elas recebem 2 inteiros. E devolve um void, todas 3 devolvem um void, até porque elas só vão imprimir o resultado da operação que elas estão fazendo. Aqui, além de utilizar o ponteiro para a função, eu vou utilizar um array de ponteiros para a função. Então são um array de 3 elementos, você vai declarar o array dessa forma, simbolizando que PF, array, é um array, assim que a gente faz a declaração. É um ponteiro para a função porque você tem um asterisco antes da variável e esse asterisco está junto com a variável entre parênteses. E aqui eu tenho 3 opções, né? Eu tenho a opção de digitar soma, subtração, multiplicação. E como é que o programa vai saber qual operação vai fazer? Ele vai ler a operação da entrada, o usuário é quem vai escolher, vai digitar. Então, se o usuário escolher 0, a soma é executada. Se ele escolher 1, a subtração é executada. Se ele escolher 2, a multiplicação é executada. Por quê? Porque ele vai executar a chamada daquela opção. Veja que ele vai lá no PF Array, na opção que você selecionou, pega o ponteiro, prepara a função correspondente, que é dado por essa expressão todinha que está aqui entre os parênteses, e chama a expressão com os parâmetros A e B que você passou. É um pouquinho complicado, mas é a forma como você exige que você faça o uso de um array específico. Por isso que a gente já mostrou aqui o array para você ter um exemplo de como poder trabalhar. Vamos pegar aqui na nossa outra aba esse exemplo prontinho para a gente vê-lo funcionando. Deixa eu botar o bicho aqui para rodar. Vamos escolher a nossa opção. Eu vou escolher a opção 1. Então, a opção 1 me deu como resultado a subtração. Então, eu escolhi qual função usar, simplesmente com um array de funções. Novamente, vamos fazer a multiplicação. A multiplicação é a opção 2. Está lá, né? 3 vezes 4, o resultado deu 12. Então, é isso aí, né? Aqui tem um exemplo de como funciona os ponteiros para a função, tanto na forma de um array, como na forma de uma chamada simples, de uma única função. E utilidade para isso, né? Vamos procurar uma utilidade bem interessante que já vem pronta na linguagem C. Né? A linguagem C tem uma função própria para isso, que é uma função que chama funções. Né? Nós vamos ver primeiro, a gente vai ver aqui, nesse pequeno exemplo de código, que é possível você passar ponteiros para a função também para uma função. Aqui tem o exemplo de uma função chamada dialog, que ela recebe um ponteiro para a função, que é um endereço de memória que guarda uma função, que recebe um inteiro e devolve um inteiro. Então, a função só faz isso. Eu vou pegar aquela mesma função de conveniência que nós utilizamos no outro exemplo, que foi a função, né? Um nome maravilhoso que eu escolhi, e vou passá-lo como parâmetro para a função allo. A função allo vai pegar a função que eu forneci na forma do ponteiro e chamá-la para o valor número 3. Então, o que eu estou passando como parâmetro para a função allo? Um ponteiro para a função. E essa funcionalidade me dá a possibilidade de eu criar o que se chama de algoritmo genérico. Nós vamos começar esse exemplo do algoritmo genérico com uma função que já tem provida no C, a gente já vinha falando disso, que é uma função chamada de QSort. Ela tem disponível na biblioteca libc, e o que o QSort faz? Ele ordena uma sequência de elementos. Você vai passar para o QSort um ponteiro para onde estão os seus dados, qual é o tamanho do dado e quantos elementos tem lá dentro.
e você vai passar para o QSort uma função que vai permitir comparar um dado com o outro. E o que é que o QSort vai fazer? Ele vai colocar os dados em ordem crescente, usando a função que você passou para comparar um dado com o outro, para poder decidir quem fica na frente de quem. Então vamos pegar um exemplo da função QSort. Vou pegar aqui um exemplo para a função QSort. E nós vamos fazer esse exemplo da função QSort aqui num site que eu acho bem legal. Deixa eu abrir aqui minha. Pronto. Vou deixar pronta aqui a telinha para a gente poder operar o QSort. Então vamos abrir aqui a nossa, né, nossa aba de um navegador para a gente acessar um site chamado de c++.com. O que é o c++.com? É o oráculo da programação em C++. Até onde eu sei, é o melhor site que existe para que você procure documentação e guias de referência para funções em C e C++. Funções, funcionalidades, conceitos envolvendo a linguagem C e a linguagem C++. Não tem igual. Ele é um site, né? A diagramação dele é uma diagramação bem simples, mas é altamente funcional. E o que eu acho mais legal nesse site é isso aqui, ó. Vou digitar o nome da função que eu conheço, já sei que é aqui sorte. E o que é apresentado aqui no site c++.com? Tudo sobre a função QSort, o protótipo dela, o que ela faz, por exemplo, ordena num elementos em um ponteiro apontado por base, que é o endereço de base. Cada elemento tem esse tamanho size e aqui a função de comparação. Então ele faz a comparação elemento a elemento e está ordenando. A função de comparação ela tem lá um tipo de retorno que ela exige que você programe, né? E esse tipo de retorno tem que ser tal que se o elemento apontado por uma posição for menor do que a outra, ele retorna -1. Se for igual, retorna 0. Se o elemento for depois do outro, se o P1 for depois do P2, ele retorna maior do que 0. A implementação que eles provêm, que é sempre bem funcional, é essa aqui. Eu vou pegar essa implementação, vou copiar e vou colar aqui dentro da nossa IDE. Vamos ver se o bicho funciona direitinho, compila sem problema, compilou. Tá aqui a sequência. Deixa eu levar aqui para baixo a nossa solução, que fica mais fácil de ver tudo, tá? Então ele permitiu que eu pegasse um array aqui, no caso tem 6 elementos, o meu array, fornecesse uma função de comparação e finalmente aqui embaixo eu faço a ordenação. Como a ordenação é feita? Eu passo o array que eu quero ordenar, o array de valores, está aqui. Eu passo quantos elementos eu tenho para serem ordenados, 6 no caso. Eu passo o tamanho de cada elemento. Cada elemento aqui é um inteiro, então tem que passar aqui o size of int. E finalmente a função de comparação. A função de comparação é essa daqui, né? A gente chega à janela. Agora, por que você tem que fornecer o tamanho do elemento? A quantidade tudo bem, né? É difícil para que o compilador saiba quantos elementos você tem no array ou de onde até onde você quer ordenar dentro do seu array, né? Do início até uma determinada posição. Nesse caso aqui você vai ordenar o array inteiro. Agora, por que o tamanho? Você tem que fornecer a função QSort. Porque a função QSort simplesmente não sabe o que você quer ordenar. Aqui eu estou querendo ordenar um conjunto de inteiros, mas pode ser que eu queira ordenar um conjunto de structs, onde eu vou comparar um elemento com o elemento seguinte usando a ordem alfabética, ou então usando o identificador de um cliente ou coisa parecida. Portanto, você tem que passar esse tamanho. Para quê? Lá dentro da implementação, quem tiver curiosidade de procurar o código-fonte com a implementação do QSort, você vai ver que ele vai tratar cada um dos campos desse array como sendo um conjuntinho de chars. E ele está ordenando, ele sai trocando conjuntos de chars com conjuntos de chars
de acordo com o tamanho que você forneceu. Se você tem um inteiro, por exemplo, são 4 bytes, ele vai trocar quarto chaves com 4 chaves que estão em outra posição. Então é por isso que você tem que fornecer o tamanho. E finalmente a função de comparação. O que essa função está recebendo? A função tem que ser tal que você fornece para ela, o que sorte exige que seja assim, não pode ser de outra forma, você forneça 2 ponteiros para const void. O que é o ponteiro para void? É um ponteiro genérico que pode conter qualquer tipo de endereço. Normalmente esses ponteiros para void são utilizados em funções como essa para que você possa fornecer um dado de um tipo, o tipo ser destituído do dado, e lá dentro da função QSort você possa atribuir um tipo diferente para ele, para poder fazer a operação. E conste, porque você só vai ler o valor que tem lá, você não vai alterar. É uma proteção que você coloca a mais no dado, lá na implementação do Quicksort, do Quicksort, que é o algoritmo implementado pelo QSort. E o que é que essa expressão retorna? Digamos que você tem aqui na variável A o valor 3 e na B o valor 2. É o que você tem A e em B. Quanto vai dar essa expressão aqui? A menos B. A é ponteiro para void. Essa expressão aqui vai converter o ponteiro para void em ponteiro para int. Para quê? Que é para você poder lidar com o tipo que está naquele endereço como sendo agora um inteiro, né? Um cara apontado que está apontando para um inteiro. E o asterisco que você coloca antes vai recuperar o valor daquela posição. Por exemplo, se você tivesse guardado na posição aqui o valor 3 e nessa outra o valor 2, isso aqui daria como resultado 3 e isso aqui daria como resultado 2. Então, o que é que essa expressão vai retornar? No caso aqui, ela retornaria 3 menos 2. 3 menos 2 é 1. Como é um valor maior do que 0, o Quicksort vai entender o quê? Que ele tem que trocar as duas variáveis de posição, porque é para poder deixá-las na forma ordenada, na ordem crescente. Então é isso que a função vai fazer, né? A função Quicksort vai ordenar aquele conjunto de variáveis, né? O Quicksort está definido aqui dentro do stdlib.h. E aí o programa funciona, ordena todos os elementos. E o que você tem aqui? Ela é uma função genérica, ela pode ordenar qualquer coisa que você deseja. É uma função muito bem implementada, ela é rápida, e se você precisar ordenar dados, não usa outra não, usa o Quicksort, porque ele já foi preparado para isso. E tem disponível nas bibliotecas libc e nas bibliotecas libstdc++, se você estiver compilando em outra linguagem, né? No caso a linguagem C++. Então, é isso aí, né? O Quicksort serve para fazer essa operação e é um exemplo bem característico, bem típico, de como você pode utilizar uma função genérica. Mas a função Quicksort está pronta. E se eu quiser fazer a minha, né? Eu quiser fazer minha própria função? Vamos pegar um exemplo? Vamos pegar um exemplo de um algoritmo bem simples para fazer o que a gente chama de integração numérica. Implementar algoritmos numéricos para fazer cálculo de integrais, de derivadas, somas, cálculo de equações diferenciais. Dá para fazer isso aí com ponteiro para função. Você cria o seu algoritmo genérico e passa como referência para ele, como parâmetro para ele, a função que você quer operar, que você quer trabalhar. Então, eu vou pegar como exemplo um algoritmo bem simples para calcular a área sobre uma curva. As áreas podem ser de várias naturezas, a forma de cálculo das áreas, mas tem um método numérico bem bobinho chamado método dos trapézios. Ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar uma determinada função que você tem, qualquer função, né, que ele vai conseguir encontrar a área, desde que a função seja integrável, né, seja calculável a área dela, e vai dividir em um conjunto de intervalos iguais. E em cada intervalo desse, ele vai montar um pequeno trapézio. Veja que aqui, ó, desse primeiro intervalo, essa aqui é a base menor do trapézio, essa aqui é a base maior, e essa distância daqui, essa distância pequenininha, é a altura do trapézio. Então, fazendo essa fração, ele consegue descobrir quais são esses vários pontos do trapézio, é só o valor da função do ponto. Por exemplo, esse trapézio que vai de xi até xi mais 1, né? Da amostra i até a amostra i mais 1. O trapézio tem dois pontos, que é esse ponto dessa função e esse ponto dessa outra.
Somando todos esses trapézios, você tem o cálculo da tua área. Então, como é que eu poderia conceber uma função genérica que calculasse a área sobre uma curva usando o método dos trapézios? Bem simples. Eu suponho que a minha função ela seja, né, do tipo float, ela recebe um float e devolve um float. É uma função unidimensional. Está aqui a minha função, é um ponteiro para a função que eu vou passar, ela recebe um float e devolve um float. Mas o método trapézio ele precisa saber também quem é A, quem é B, que é o intervalo onde eu vou querer calcular a área. Lembrar que minha função ela tem intervalo infinito, né? Ela não tem limite, ou não precisaria ter limites. Mas quero dizer, eu quero calcular a área da função daqui até aqui. E quantos desses trapézios eu quero gerar? Perceba que quanto mais trapézios eu gerar, mais exata é a minha curva. Então, também é uma operação que deve ser prevista, né? Que deve ser fornecida para o método dos trapézios. Então, deixa eu pegar o método dos trapézios prontinho, aqui na minha outra aba, para a gente botar o bicho para rodar. Tá aqui o método dos trapézios implementados, ele pega o intervalo, divide por n, que é a quantidade de intervalos de subintervalos que você definiu. Começa com a área vazia, sai incrementando o valor de x e para cada valor de x ele calcula o valor da função e sai incrementando isso na área. Né? É a implementação canônica do método dos trapézios, que pode ser procurado no livro de cálculo numérico, você acha isso bem facilmente. É bem bobinho o método. O fato é que o foco não é o método dos trapézios em si, mas a forma como você vai usar. Então, eu vou criar uma função que simplesmente vai retornar o valor do exponencial. Então, eu vou calcular a área sobre a função exponencial de x. E como é que essa área vai ser calculada? Ela vai ser calculada de 0 até 1, é o intervalo que eu vou calcular. E eu vou utilizar 10 amostras. Então, eu vou pegar esse intervalo de 0 até 1, vou fatiar em 10 pedacinhos e calcular as áreas de cada um dos trapézios que foram gerados. Isso aí vai me dar a área sobre a curva. Vamos executar, né, para a gente ver o que é que vai dar. O resultado da área deu 1,179, que é exatamente, ou aproximadamente, a área numérica sobre a função exponencial. Se você estiver curioso, estiver duvidando, né, quiser fazer o teste de São Tomé, é só procurar um livro de cálculo, né, e comparar com o valor que a gente tem aqui. Então, esse é um exemplo típico, né, do uso do método dos trapézios para você fazer um cálculo de área usando um ponteiro para a função. Veja que o método trapézio recebe a função que você fornece e juntamente com os parâmetros da implementação do método. Você trocou essa função que você tem aqui dentro, ou trocou essa outra aqui que você escolhe, você pode calcular a área para qualquer tipo de função que seja fornecida. É isso, né? Nós conseguimos vencer, né, esse conteúdo do ensino de ponteiros. Essa aqui foi a última aula sobre ponteiros que nós planejamos. Mas é importante que a gente lembre de algumas coisas, né, quando estiver estudando, né, ponteiros, eu for trabalhando ponteiros. Aqui tem algumas considerações finais que a gente planejou, que são pequenos lembretes, são cuidados que o programador precisa ter para que você não faça besteira quando estiver programando. Por que eu coloco aqui essa lista de cuidados? Porque eu já cometi todos esses erros e não foram poucas vezes, foram muitas. Então hoje é mais difícil eu conseguir cometer um erro desse porque eu já apanhei demais. Então a prática vai te levar cada vez mais a você se aperfeiçoar e deixar de cometer esses erros ou diminuir a quantidade de erros que você comete de programação. Então primeiro cuidado. Né? Isso aí você não pode esquecer nunca. Né? Tatua isso no braço, você é caro programador C. É que para cada malloc tem que haver um free. Não pode deixar de fazer isso funcionar. A não ser que você tenha um esquema de alocação muito avançado, né, muito desenvolvido, que não precise ficar se preocupando com isso. Como fazer? Né? Só que a gente não vai discutir isso aqui nesse momento. Mas, via de regra, respeite a regra malloc free. Carne e unha, tem que andar os dois juntos. 2. Não deixe ponteiros alocados sem rígido controle para não causar vazamento de memória. Alocou um ponteiro numa função, ele tem que ser liberado em outro local. Pode ser que você naquela função você não faça só a alocação. Por exemplo,
Você vai criar lá um conjunto de funcionalidades que vai lidar com matrizes. E em algum momento você quer criar uma função que aloca uma matriz na memória que tenha tamanho de n por n. Claro que você só vai alocar a matriz, você não vai liberar a matriz naquele momento, você não vai precisar usar. Então, em algum outro momento não vai mais precisar da matriz. Naquele instante, libere a memória da matriz, que é para você não ficar acumulando dado em memória, acumulando, e o programa, a memória RAM ficar entupida da máquina sem você conseguir alocar mais. Aí o programa para de conseguir fazer as alocações. Nunca retorne de uma função ponteiros para arrays locais, salvo se tiverem sido declarados como static. As variáveis locais somem. Lembre que quando você entra numa função, lá no stack as variáveis locais dela são criadas. Quando você sai da função, as variáveis do stack desaparecem. Portanto, se você tem um array numa função, você pode utilizar o nome dele como o endereço dele, mas não retorne isso como ponteiro não, porque no momento que você sair da função, ó, aquele endereço ali não vai ter mais serventia nenhuma para você. Então, se precisar retornar um bloco de dados na forma de uma matriz ou de um vetor de uma função, alocação dinâmica, porque a memória não se perde. É boa prática atribuir o valor null para ponteiros que você não está usando. Então, se você usou alocação dinâmica para guardar um endereço de um bloco de memória numa variável, usou a variável, não precisa mais dela, em algum outro momento liberou a memória, o que vai ficar guardado na variável, o endereço que se alocou na última vez, fica lá. Então é bom você guardar o valor zero lá dentro, ou null, né? É o zero ou null, tanto faz. Que é para quê? Para que se você quiser fazer um teste com a variável, saber se tem alguma coisa alocada nela, você pode fazer simplesmente o teste no valor. Se for igual a zero, é porque não tem dado alocado ou não tem endereço associado com a variável. Quando isso envolve alocação dinâmica. Isso é interessante porque é uma solução barata, fácil de você fazer e fácil de você usar. Então lembra disso. E finalmente, não use bloco de memória que foram liberados. Liberou memória, ela não te pertence. Ela foi devolvida ao sistema operacional. E pode ser que você, em algum tipo de código, consiga chegar lá e anotar, né, o valor de um dado num bloco que você supostamente liberou, mas ainda está usando. Mas não tem garantido que isso vai funcionar, não. Tá? Não faça isso. Então, e finalmente, não extrapole o espaço de memória que você reservou. Se você reservou 10 elementos, use só 10. Não passe. Pô, Agostinho, mas eu nunca vou usar, né? Eu sei que eu tenho só 10. Eu sei que você sabe, mas o programa não sabe. E muitas vezes você constrói algoritmos que saem varrendo arrays elementos que você alocou dinamicamente. Isso aqui não vale só para a memória alocada no heap, serve também para a memória alocada no stack. Você sai varrendo arrays usando um determinado algoritmo e o algoritmo ele não foi corretamente implementado para verificar os limites do teu array. Então, teste isso. Né? Quando você estiver implementando um algoritmo, verifica se o dado que você está guardando está dentro dos limites, que é para você não causar essa extrapolação. É isso. Né? A gente tem muito mais coisa para falar sobre ponteiros, né? Bem mais exemplos para se trabalhar, mas para fins de conceito, para fins conceituais, o que nós temos aqui é suficiente para a maior parte das coisas que você pode fazer como ponteiro. Então, obrigado aí pela sua paciência, né, pela sua atenção e pelo interesse, né, em ter acessado esse vídeo para aprender um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado. Né? E em outra oportunidade aqui a gente se encontre para passar mais conceitos, se porventura eles vierem. Muito obrigado.